conhecer agora. Boa tarde, professor. E aí, tudo bem? Tudo Bem, bem? graças a Deus, bem. E Aqui tá você? ótimo. Eu tomei um chuvaral aqui em cima da cabeça agora mesmo, tá bom. Um prazer falar com você. Satisfação. Obrigada. Olha, obrigada por estar aqui conosco. Eu estava explicando para as pessoas de onde surgiu essa minha ideia de fazer essa live, porque eu vi alguns posts, por acaso, no Instagram. Na verdade, eu vi um específico, né, que era sobre o ácido hialurônico, que me chamou muita atenção, porque todo mundo usa direto em todo lugar do mundo. E aí eu falei, oi. E eu, como biohacker, falei, oi, tem que entender. Mas aí, então, eu gostaria de saber um pouquinho mais qual é a sua qualificação profissional para apresentar para as pessoas e para eu também entender, né? Então, desde já quero agradecer o convite, tá? Muito obrigado por falar um pouquinho sobre esse assunto. Meu nome é Ricardo Junqueira, né? Eu sou cirurgião dentista, né? Estou terminando o curso de medicina também. Eu sou da cirurgia bucomaxilofacial, trabalho com isso há um bocado de tempo. Você falou a arte de envelhecer sem envelhecer, gostei disso. Envelhecer sem ficar velho. Sem ficar velho, boa. E a minha qualificação é essa, profissional, né? Eu estou num caminho aí há um bom tempo já, estudando esses princípios que envolvem envelhecimento, embora eu trabalhe na parte cirúrgica, né? E eu trabalho muito com também a medicina integrativa, tá? Sim, Só que, infelizmente, houve uma banalização dos procedimentos, né? Para variar, né? sim, claro. E essa banalização dos procedimentos está associado a alguns pacientes de risco, né? E esse que é o ponto importante. Eu recebi bombardeios também de colegas, vamos usar a palavra amigos, que falavam que eu estava citando artigos que não tinham relevância. Toda e qualquer informação, né, Márcia, você vai encontrar as vertentes que falam bem ou que falam mal, né? Sim. E nós temos que ter um filtro, né? Então, quando você fala em procedimentos estéticos, como preenchimento de substâncias químicas na pele das pessoas, existem pessoas que são pessoas que vão suportar o procedimento, né? Não vão ter efeitos colaterais importantes. Só que existem pessoas que não têm indicação. Tem pessoas que têm uma predisposição para algumas comorbidades. Certo, mas aí antes de entrar nesse detalhe, eu queria só entender uma coisa. De onde vem essas suas informações? Além de ter essa especialidade na cirurgia, você também se interessa pela área científica, digamos assim? Porque são, por exemplo, vamos começar só com o ácido hialurônico, que Uhum, foi o início da nossa conversa, né? Que, no segundo eu entendi, tinha muita coisa técnica, que eu também não entendi tudo. uhum. O ácido hialurônico, ele uma vez no organismo, ele se liga, não é? Me explica um pouquinho qual é a tese aí a respeito do ácido hialurônico. Para poder entender um pouquinho é o seguinte, nosso corpo produz a substância que é a base de açúcar, tá? E a base de alguns aminoácidos, né? Que é uma glicoproteína. Nosso corpo produz isso, tá? Só que essa substância produzida, ela constantemente é renovada, tá? E quando você coloca um produto químico feito em laboratório, né, eu costumo dizer que esse produto ele nunca vai ser vamos colocar assim, biocompatível. Ele vai ser suportado pelo seu corpo, né? E já tem artigos linkando ou falando a respeito, né, que existem associações desse material, né, com células potencialmente com riscos tumorais. Não estou colocando como qualquer pessoa que for aplicado um produto como esse, desenvolverá câncer. Não falei isso. Eu falei que existem pessoas com predisposições, entendeu, Márcia? E quando você coloca um produto que ele se liga à estrutura de algumas células do corpo, isso pode ativar cascatas que inflamam o corpo de forma crônica. Tá, mas aí nós não estamos falando só do ácido hialurônico, nós estamos falando de todos os bioestimuladores, tudo que se injeta, não é isso? Justamente. E eu só pegando um gancho sobre isso, um dos bioestimuladores mais preocupantes quando se fala em saúde humana, né, é justamente a substância associada ao cálcio, hidroxiapatita de cálcio. A gente sabe que um ambiente molecular, Márcia, embora você não era da área da A saúde, mas um ambiente desoxiapatita é molecular, o que? O radiesse? tipo esse, justamente. Esse produto, Também é ele é super associado, usado, né? sim, muito. Tanto que o efeito rápido de produção de colágeno é rápido, ele é agressivo. A gente sabe que o cálcio, por exemplo, ele consegue matar a célula, Márcia. E ao matar a célula, a tendência do nosso corpo é tentar aumentar a resposta inflamatória para eliminar aquela célula que está morta. O cálcio, a gente fala que é um disruptor celular. Ele gera dano celular. O nível de cálcio circulante no corpo é pequenininho. Tá? Só voltando à questão do ácido hialurônico, é um produto que ele está associado, infelizmente, ao quê? O aumento da glicação do tecido. O que é glicação? É inflamação do tecido que cronifica. Bom, só de falar em glicação, a gente já está falando em envelhecimento, né? Sim,
Perfeito. Então, o ato de glicar demais em pessoas com algumas comorbidades, como às vezes um diabético, um paciente com uma doença autoimune, e eu preciso falar também que existem pessoas que desenvolveram doença autoimune pós-vacinação. Então, estamos vivendo um processo pós-pandêmico que envolve até mesmo Covid longa, que é uma carga viral que está inoculada no nosso intestino. Quem teve sinais e sintomas de Covid sabe o que eu estou falando, está inoculado no intestino. Que Isso está tá num corroborando problema sério de Covid longa no mundo, né? justamente. E está corroborando para uma inflamação cronificada. E isso piora o estado, por quê? Porque quando você cronifica uma inflamação, você muda a questão genômica da célula, transcrição gênica da célula. E o problema maior, Massa, é que é muito profissional que trabalha com estética, não sabe nem o que é transcrição gênica. E quando você fala em transcrição gênica, estou falando em quê? Em produzir algo, sintetizar algo para o nosso corpo. Entendeu? E quando há uma glicação em excesso, eu começo a desregular uma célula importante do nosso corpo, que é um tal de linfócito. Tá, mas já temos casos registrados que a gente pode assim, falar, efetivamente fazer a ligação entre essas substâncias e o desenvolvimento do câncer? E câncer onde? Então, geralmente, só para ter uma ideia, esse material que é um polímero, já se fala que não é 100%, vamos colocar assim, absorvido. Existe um reservatório que fica inoculado no nosso corpo. E como ele é microscópico, já se fala em migração de material. Então, eu não posso colocar que a pessoa que preencheu um lábio com produto desenvolverá uma lesão tumoral labial. Não. Estou falando que existem a médio e longo prazo riscos de alguns pacientes desenvolver alguns marcadores tumorais. Por exemplo, eu já removi em lábio, em algumas áreas do corpo, né, produtos químicos associados ao quê? Preenchimento e bioestimulador. E na biópsia que eu realizei, veio marcadores de células metaplásicas com formas diferentes. Então, já existe uma alteração estrutural na qualidade de transcrição gênica. Entendeu? Então, esse é o ponto importante. O produto, ele é biotolerável. Como assim? O seu corpo vai suportar conviver com aquele produto químico desde que você tenha uma boa imunidade. Agora, vamos lá. A gente sabe que tem coisas escritas nas bulas que ninguém lê, Sim. né? Que as bulas foram feitas para jogar no lixo. Existe em alguma bula desses produtos alguma referência a Que eu isso? saiba, não. A esses processos? Que eu saiba, não. Não tem. Então, quer dizer, os profissionais nem estão cientes disso? Esses estudos são publicados onde? Por organismos, por entidades sérias? Então, esses estudos são geralmente norteados por revistas, alguns papers. Quem geralmente busca informação vai sempre trabalhar com o pé atrás. Né? Como eu falei, o produto não é para todo mundo, entendeu? A maioria dos profissionais, quer outro exemplo disso, Márcia, é explantação de silicone. Existem mulheres hoje, em pleno século XXI, que estão removendo prótese mamária. Significa que a médio e longo prazo, o produto que é um polímero está dando problema. E o problema maior, Márcia, é como você vai explicar isso para uma população que é áfrica de conhecimento, ela tem deficiência de conhecimento. Se os profissionais da saúde Mas têm deficiência de por exemplo, conhecimento... essa coisa da prótese de silicone, eu acho que cada pessoa é única, é Sim, uma reação única, individual, não é? Então, sim. também não dá para generalizar Não, porque tem uns grupos radicais, malucos, que ficam, ai, não, ó, por exemplo, eu tenho, tirei, troquei, explodiu, voltei a pôr, eu tenho hipotireoidismo, pode ser uma consequência, ou não, sim, é uma possibilidade. pode ser do flúor, pode ser do cloro, pode ser de N outras coisas, né? E, sem dúvida, ô Márcia, a questão é justamente o quê? Nós somos, infelizmente, no mundo moderno, bombardeado, cara. Bombardeado de produtos, chama de De xenobióticos, de tóxicos. produtos químicos. É, tudo é tóxico, Infelizmente. tudo é Não tem como, tóxico. não tem como viver numa bolha, né, Márcia? Não dá. Não. Tá? Mas a questão que eu chamei a atenção é justamente o quê? Quem são os pacientes que vale a pena trabalhar com procedimentos? Quem são os Então, pacientes mas que vale a aí, pena como é que a contraindicar os gente vai pacientes? saber? Qual a anamnese aí? Na anamnese, geralmente, você vai questionar o paciente se tem algum histórico de doença autoimune, um histórico de problemas oncológicos, e o profissional decente, ele iria investigar a parte bioquímica do paciente, ou seja, exames. Mas ele nem sabe que pode haver essa ligação. Então, Márcia, esse profissional ele nem está trabalhando, né? Nem está trabalhando nessa área. Bom, então a gente vai botar todos para fora, né? A maioria não tem competência para trabalhar com estética, Márcia. Mas a maioria quem? Dos profissionais que
trabalho com estética. Certo, mas a gente estava de qual categoria? Da categoria do pessoal Indiferente, de Márcia. harmonização, do pessoal de plástica, qual categoria? Vou dar uma geral, uma geral. Eu dou aula para médicos, dentistas, biomédicos e por aí vai. Né? Os alunos, quando vêm aqui fazer algum curso comigo, saem um pouco surtados. Eles falam assim, meu Deus, eu não sei nada disso. Aí você fala, pô, então, cara, tem que estudar, porque o mundo é ciclo, tem que renovar. Conhecimento está aí para ser, cara, adquirido. E a ciência se renova. Então, como eu falei, quando você tem uma área específica onde você só escuta benefícios, você tem os dois lados da conversa. Você tem um lado negativo e positivo. Não adianta você pensar só tudo vai dar certo, vai tudo ser perfeito. Quando o profissional coloca na balança e começa a estudar caso por caso, e ele consegue discernir, vale a pena fazer na massa o procedimento X, ela vai suportar, ela não tem problemas que vai gerar algo mais severo para ela. A massa tem indicação, mas a fulana de tal, que tem uma comorbidade, ela tem seus riscos. Vale a pena ou não vale a pena Mas colocar? aí eu até diria o seguinte, para mim a coisa é um pouco anterior. Para mim a coisa é a responsabilidade do fabricante de Você não está advertir, errada. porque ele é que estudou aquela substância, ele é que disse um dia, sim, essa substância pode ser usada. Sim. Então, eu acho que anterior, a responsabilidade aí vai ser o caso, tipo como a gente tem Johnson hoje, sendo processado em milhões de dólares pelo câncer de ovário, do talquinho que toda criança ficou cheirosa. Quer dizer, gente, mas peraí. Porque, Massa. olha, a questão do ácido hialurônico, hoje, assim, digamos que da população, né, que faz Uhum. tratamento estético, pelo menos 50% já teve contato com algum preenchimento. Sim. Aí, ô Márcio, você tocou num ponto importante. É business, é negócio, é dinheiro. O laboratório A, B ou C não está preocupado com a saúde da população. Quem Ó, de jeito nenhum. deveria Está ter o preocupado com a vínculo, doença da preocupação da quem população. deveria ter o vínculo de responsabilidade ética e moral com o paciente é o profissional. Porque a ciência, infelizmente, ela é comprada, Márcia. Em muitos artigos que Mas o são... profissional é o primeiro comprado a receitar antidepressivo para dor de É isso aí. dente, antibiótico para queda de cabelo. É isso aí. O problema, como eu falei com você, Márcia, o grau de formação profissional da área da saúde está temeroso. Infelizmente. Não estou aqui colocando, médico, dentista, não importa. O nível está baixíssimo. E muitos profissionais que não tiveram êxito na saúde para ganhar dinheiro, para ter uma qualidade de vida, migraram para a estética. Sim. E aí eles vão fazer cursos que só falam bem. São os famosos papagaios de pirata, Márcia. Escuta na esquina e não pensa para passar informação. Ele escuta e replica a Bom, tá informação. bom. Então, quem fez a harmonização facial? Porque aí injetaram tonelada. Hoje está todo mundo tirando, Sim. né? Porque fica todo mundo aquele fofão, Uhum. aquela coisa horrorosa. Está todo mundo tirando. Então, todo mundo. Como é que o pessoal então faria a harmonização hoje? Não faria A mais? questão não é que não vai fazer. A quantidade de produto que você deveria fazer estética é uma quantidade pequena. Não é essa overdose e banalização que está sendo feita. Tá? E quando você fala assim, Ricardo, o profissional vai trabalhar com 30 ml na cara de alguma pessoa, no corpo de alguma pessoa, é muita química. E muita gente, mas como eu falei com você, teve, infelizmente, alguns resultados de autoimunidade reagente pós-vacinação e pós-Covid. A gente sabe que os vírus, infelizmente, mas todos eles são tumorais. As doenças virais são tumorais, infelizmente. Aí você pega um paciente que tem algumas comorbidades, aí o profissional, por gula do cifrão, do dinheiro, que estética sempre foi rentável, ele vai lá e começa a fazer procedimento em todo mundo. Eu tenho um paciente, Márcia, está na minha rede social. Quem quiser depois correr, ela fez bicho malador no pescoço. Em 6 meses a tireoide dela ficou desse tamanho. Teve carcinoma de tireoide. Está no meu Instagram. Ela fez um pescoço. Ela tinha alguma microlesão na tireoide, mas não foi investigado. Fizeram um procedimento nela e o pescoço dela, a tireoide dela ficou desse tamanho. Deu um carcinoma, teve que tirar a tireoide. Consequência do quê? De uma hidroxibatida de cálcio no pescoço. A dieta. Aí, é isso aí. Aí a questão maior é o seguinte, quando você começa a banalizar e padronizar procedimentos para todo mundo, você falou uma frase importante, Márcia. Você falou assim, Ricardo, eu sou diferente da fulana, da beltrana. Perfeito. Cada corpo vai reagir de uma forma. Por isso que o profissional que trabalha com estética tem que primeiro pensar em saúde. A estética é consequência. Estão invertendo os valores, Márcia.
Bom, Isso é muito triste. então, assim, o que a gente teria de safe, digamos, né, no mercado? Vou te falar de antemão o seguinte: o produto, vamos colocar aí, a toxina botulínica, o preenchedor, os fios e o estimulador, são ruins? Não. A pergunta é: para quem? Em qual corpo vai ser adicionado, administrado aquele substância? Quer um exemplo disso, Márcio? Tem pessoas que eu já atendi que têm alergia 2, 3 anos pós-procedimento. Ela continua tendo alergia recorrente. Por isso é que a gente vê alguns casos que a gente fala, a pessoa está toda deformada após procedimento, e aí, às vezes, o profissional nunca teve problema antes. E tem com aquele, por quê? Porque aquele organismo era daquelas pessoas que a gente não poderia aplicar, né? Sim, é isso. E outra coisa, a nossa resposta imune ela é dependente muito da parte emocional, Márcio. E vou falar mais. A estética é uma especialidade da psiquiatria. Porque, eu vou te falar de antemão, a pessoa bem emocionalmente, a aparência ela é consequência do processo. Eu falo de antemão que a estética, na verdade, ela é uma especialidade que está associada de muita transtorno de imagem. Você vê a quantidade de gente desmórfica emocionalmente, a pessoa não se enxerga. Aí ela fica viciada em procedimentos. Aí começa a banalizar o procedimento e essa paciente completamente Viciada, não emocionalmente abalada faz, põe. e nunca está satisfeita, Márcia. É a pessoa que vive na escuridão. É a falta da luz. Eu sempre falo isso. A primeira pergunta da minha anamnese é se ele tem fé. A segunda é se acredita em Deus. Quando você está na escuridão, você perde a fé. Quando você perde a fé, você não vê a própria imagem, a Mas semelhança. olha, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente concerned, eu sou uma pessoa extremamente. Não é, a palavra não é preocupada, mas é concerned mesmo. Agitada? Hã? Ansiosa? Não, Agitada? eu sou uma pessoa orientada para a preservação da pele, da Sim. estética, para o cuidado, entendeu? Tanto que eu faço muito isso no meu Instagram. Eu tenho produtos, protocolos de beleza e tal. E sempre falo, gente, é pelo biohacker, sabe? Por quê? Porque é dentro, porque é a célula. Porque essas pessoas que ficam fazendo fora, elas não sabem. Primeiro que o resultado não é o que elas esperam. Sim. Porque não adianta. Porque não adianta você plantar a semente num solo que está podre. Perfeito. Perfeito comentário. Eu prego isso muito nos meus cursos. Eu falo, gente, não adianta você colocar uma sementinha no terreno desidratado. Ele não vai frutificar. Não. E Então, quando você... assim, eu vou lá, eu compro creme, eu faço peeling, eu faço laser, eu não sei o quê, e nunca estou bem. Por quê? Porque aquele resultado 100% que ela poderia ter, ela só teve 30, 40. Justamente. Por quê? Porque faltou aqui o input para poder colocar e ter o resultado que ela poderia ter até com menos procedimento. E, Márcio, só pegando um gancho, a pele é a extensão do sistema nervoso central. Você conhece aquela frase? Estou com nervos da flor da pele? Quem vive com nervos da flor da pele, a pele vai manchar, a pele vai glicar, a pele vai desregular. O tratamento ele é de dentro para fora. É aí que está o ponto maior, é preparar o terreno para Mas é plantar a isso que eu sementinha. prego no meu protocolo. Eu falo 30 dias para uma pele nova, porque 28 dias é o Sim. ciclo. Primeiro vamos desintoxicar. Primeiro vamos cortar o lixo da boca. É Porque o isso, cara. melhor tratamento de beleza é com essa aqui, ó. É isso aí. Do que você come, na É tua isso aí. célula. Vamos suplementar. Mas aí o povo não Não. quer. O povo quer mágica, né? O povo quer, não Então, sei. e as pessoas querem tudo para ontem, Márcia. É. Eu trabalho com obesidade. A pessoa engorda em 10 anos e quer emagrecer em uma semana. Não dá. Aí, se não emagrecer, o médico não é bom, hein? E, Ah, mas ó, eu só comi um docinho no fim de semana, uma caixa de brigadeiro, né? então, justamente, e vou falar outra coisa importante, tá? Uma das substâncias que mais traz paz pra gente é uma substância chamada dopamina. A gente produz ela naturalmente. Só que as disfunções dopaminérgicas aí tá trazendo, sabe o que na população? A população tá nervosa, pilhada, ansiosa. Sim. Isso vai desregular um monte de hormônio que vai impactar na pele. Aí a pessoa com a pele completamente disfuncional, ela vai desregular toda a questão metabólica. Olha aqui, o meu florais de bar para estresse. Pronto. Eu fico assim o dia inteiro, ó. Na minha pele, não, gente. E o Márcio, vou colocar mais um ponto na nossa conversa, hein? A toxina botulínica, né, a neurotoxina, que é o termo correto, é uma substância tóxica, o nome já está falando. Né? Embora ela tenha ação Responsável pelo bloqueando. botulismo, gente. Então, ó,
embora ela tenha ação bloqueando a parte nervosa da pessoa, neural da pessoa, ela vai ter impacto na musculatura. O problema é que, como qualquer substância tóxica, o seu corpo inteligentemente produz o quê? Anticorpos. Tanto que você tem pessoas que perdem aqui, tá aqui eficácia. um exemplo, ó. Eu já briguei com o meu médico, ó. Tá vendo como eu tô? Botox zero. O povo fica assim, você tá embotocada. Gente, eu adoraria, porque eu amo Botox. Só que não pega mais, ó. Anticorpos, ó. Tá Você vendo, está ó? começando a criar uma Ó, certa ó, resistência à ó. química. Viu? E outra coisa importante, a toxina botulínica já se ventila, já se fala na literatura que existem riscos de doenças autoimunes aplicando toxina de forma discriminada. E, Indiscriminada. e neurológicas, né? Sim, o botulismo é apenas uma fração delas. Eu já vi médicos neurologistas que eu conheço, que são sérios, falando que está associado à perda de memória, uma série de coisas. É E isso eu, por aí. exemplo, assim, já fico bem em pânico, porque eu tomava Botox com café. Oh, pode dizer. Pode dizer. Ô, Márcio, só para ter uma ideia, a toxina botulínica, ela é metabolizada e é excretada. Ela cai na circulação. Mesmo sendo subdose, ela pode atingir outras áreas. Isso pode impactar em modificação da função orgânica da pessoa. E é preocupante. E E olha aí, que esse efeito é permanente? não, o corpo consegue neutralizar. E uma forma de Ah, você tentar neutralizar é aumentar a produção de anticorpos. Só que, olha que interessante, Márcia, existem literaturas divergentes desse assunto. Como assim? Uma fala que tem risco, outra literatura fala que não tem risco. Só que eu tô presenciando algumas pacientes relatando dificuldades no efeito da toxina, porque você citou para mim aqui, e pessoas relatando, infelizmente, a aparecimento de algumas doenças autoimunes. por exemplo, Lúpus, rosácea, psoríase e por aí vai. E ó, um dos pontos mais importantes para você pensar em trabalhar com estética é trabalhar de dentro para fora. Como? O intestino não pode ficar ruim. Se o intestino desregular, eu vou usar a palavra bem chula, é merda no ventilador. Vai ferrar para tudo quanto é lado. E aí que é um ponto importante. e Os olha, profissionais posso não chamar atenção para uma coisa, por exemplo, aqui na falam. Espanha, onde eu vivo, eu conheço várias pessoas, eu não sei como é que está aí no Brasil, com cibo. E esse cibo, eu estava falando com o doutor Zeballos, que é meu amigo, e pode ser, sim, ele me falou, um Covid pós-Covid. Sim. Por quê? Porque a presença do Covid no organismo pode ter criado essa falta de permeabilidade que deu cibo. Porque aqui, eu nunca tinha ouvido falar em cibo na minha vida. Às vezes assim, a pessoa, estou com cibo, estou com cibo. Já existe medicação na farmácia. Assim, venda sem prescrição para cibo. Então, aí um ponto importante, já se tornou o nome do Zé Balos, ele fala muito de Covid longa, já se fala de substâncias para tentar reduzir a proteína spike. A proteína É. spike é pró-inflamatória, ela pode aumentar riscos de doenças vasculares e, infelizmente, o Márcio aumentou também, sabe o quê? Além das doenças tumorais que estão aumentando, doenças vasculares e cardiovasculares. E é É preocupante. muito preocupante. Aí eu te falo, vale a pena trabalhar de estética ou fazer procedimento estético em uma pessoa que está com a imunidade alterada, que tem um déficit imunológico, uma pessoa que tem doenças severas, não vale a pena brincar de roleta russa. A minha ideia foi alertar isso, mas claro, eu recebi uma pancada de críticas. Claro. Normal. Não sei por quê. Porque, claro, bom, também eu entendo isso, porque, veja, nem todo mundo. Bom, eu acho o seguinte: com certeza, todos nós teremos um efeito no nosso organismo de tudo que nós colocarmos no nosso corpo, seja bom ou ruim. Qualquer coisa. Essa água aqui vai ter um Sim. efeito, o cigarro, isso daqui, qualquer coisa, bebida, o álcool, tal, vai ter. Agora, sabe o que eu falo? Eu falo assim, todos os dias, no meu caso, que o meu foco é o Smart Aging, eu falo, todos os dias eu estou colocando coisas ruins. Então, Uhum. o que eu tenho que fazer todos os dias? Neutralizar as coisas ruins. É Porque isso se eu aí. vou colocando só o que é tóxico, 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 seja no ar, seja no banho, no sabonete, na comida, nos agrotóxicos, no produto de beleza, cheio de parabéns, no laser, né, nas radiações, e aí eu não vou pegando e fazendo tratamento a nível celular para combater isso, aí sim, eu estou muito mais exposto Sem do que, dúvida. por exemplo, se eu pegar uma mulher que fez a mesma coisa que eu fiz, mas que não fez esse combate, essa prevenção, digamos,
não é? Ou então, ou não diria prevenção, mas esse antagonismo o tempo todo, ela vai estar muito pior do que eu, normalmente. Sem dúvida. E aí um ponto importante que eu sempre falo, Márcio, é o seguinte, a pessoa para envelhecer bem e para reduzir os marcadores tumorais e por aí vai, ela tem que ter hábitos saudáveis. E aí a questão da epigenética, né? O estilo de vida, o livre-arbítrio, as escolhas da vida. É. Então, quando a pessoa tem escolhas boas, ela vai plantar na fase jovem dela uma provável pessoa mais velha, senil, saudável. Sim. Então, quando você começa a plantar, e para você envelhecer bem, você tem que plantar agora a juventude. A frase que eu sempre uso é aprenda a envelhecer na juventude. Mas é o que eu falo, gente, é uma decisão. Olha, envelhecer é inevitável, Sim, ficar velho é uma opção. sem dúvida. Eu vou fazer 63 anos daqui 2 meses. Aí, assim, mas essa é uma decisão que eu tomei desde sempre. Não adianta, porque as pessoas falam, mas ela vai e faz plástico. A plástica estica aqui, mas e aqui, e aqui? E aqui? E a Sim, vitalidade? E o cabelo? E a energia? E o processo celular? A plástica faz? sim. Não. Mas o povo quer detonar para depois, milagre. Então, as pessoas esperam, parece que espera a casa cair para reformar, entendeu? Espera cair tudo. Parece não, espera, né? Porque as pessoas que são imediatistas querem tudo para ontem. E como eu falei, o business da parte de estética, ele é rentável. Então, o business da dermatocosmética, ela é rentável. E as pessoas querem, eu quero tratar da pele. Pô, você só come porcaria. Como é que você vai ter uma pele bonita se você só come porcaria, cara? Não vai, não vinga, entendeu? Eu quero produzir colágeno. Você pode fazer qualquer procedimento. A melhor maneira de você induzir colágeno é equilibrando a parte hormonal. Mas para isso tem que ter uma boa nutrição. Você pode usar suplementos, etc. Mas se você não tratar o sistêmico, o paciente fica vulnerável e os riscos Não, aí eu aumentam. falo, olha, compra colágeno, aí não toma glicina, lisina, né, a prolina, não toma os elementos que você precisa, vitamina C, para produzir o colágeno, está jogando dinheiro fora. Mas aí, o professor, eu não sei se acontece, mas deve acontecer também. Eu, no meu caso, com o meu público, eu ouço assim, ai, lá vem você, então vai ter que comprar, vai ter que gastar. Eu falo, mas, gente, Não como é existe que almoço grátis. é? Não existe. Sabe, mas como que é? Você quer gastar, prefere gastar, por exemplo, um exemplo, sei lá quanto custa no Brasil, R$ 80 num colágeno que não vai funcionar, do que gastar 120 e comprar o colágeno, a vitamina C, o silício, sei lá o que vai precisar para funcionar. E Eu não entendo detalhe, isso. você citou aí vitamina C, colágeno, silício, são substâncias que vão impactar, olha só, no controle da saúde da mucosa do intestino. E esse intestino não vazado, que a gente chama de leaky gut, a gente fala sobre isso, esse intestino equilibrado, justamente ele vai evitar com que ocorra o quê? Desequilíbrio inflamatório. Esse é o ponto importante. Aí eu falo, alunos, pessoal, é o seguinte, para você pensar em estética, tem que estar equilibrado emocionalmente e fisicamente. A estética, ela vai ser uma intervenção importante, sim. Aí você vai trabalhar com doses menores, o paciente vai suportar conviver com uma substância tóxica, a toxina botulínica. Você vai começar a ter o quê? Cuidados melhores para a pele, mas a necessidade de intervenção externa é menor. É muito melhor você bioinduzir naturalmente do que você bioestimular de forma artificial. É, Quando você foge da mãe natureza e você aproxima do que o homem cria, mais rápido você vai envelhecer. olha, então vamos lá, vamos entrar agora então um pouco na minha área. O que você diria, aconselharia para uma mulher que acha, porque o declínio hormonal começa aos 28 anos, né? Declínio, gente, não a fase de falência hormonal. Né? Vamos entender as coisas. Eu falei, eu falei besteira. Não falei besteira não, porque eu estudo, eu sei o que eu falo, eu não falo aqui de gaiata. Então, começa o declínio hormonal. Mas tá bom, eu sou uma mulher, digamos, né? De 45 anos, e acho que estou no processo de envelhecimento, já que me incomoda, porque já deveria estar incomodando muito antes, mas agora incomodei. O que você diria? Como é que ela deve começar a combater esse envelhecimento? Eu quero ver se vai dentro da linha que eu aplico no meu protocolo. Primeiro ponto importante, Márcia, nada mais anti-envelhecimento e antitumoral e para você suportar qualquer intervenção do que dormir com qualidade. Então, Dormir. a luz do dia, ela começa em você valorizar a escuridão. O que significa isso? Dormir bem. A população cada vez mais ansiosa está dormindo mal. Não só em qualidade, mas em quantidade. Justamente, ó, é isso aí, Márcia.
luz artificial demais, aceleração de Chama, pensamentos. É isso aí. chama. É isso aí, ó. A cabeça. Desequilíbrio na produção de hormônios. E aí você vai desregular o olho de Horus, que é, na verdade, o olho tudo vê, que é a região que fica a glândula pineal. A glândula pineal vai produzir o hormônio, na minha modesta opinião, mais anti-envelhecimento de todos, que é a melatonina, que gerencia os nossos Hoje o telômeros. maior anti-envelhecimento está sendo considerado, além do NAD, do NMN, está sendo considerado a melatonina e a, como é que chama, da controle da glicose? Até toma, que esqueci. Qual? Qual? Tomo tudo. O controle da glicose, como é que faz? Curcumina? O que é? Hã? A curcumina? Não, não. Esqueci o nome aqui, peraí. Eu tomo de 800. Bom, já lembro. É que falou de Covid, eu fiquei com ivermectina na cabeça. Tem nada de Ok. ivermectina. Eu quero E, ó, falar da... em detalhe, só mais um gancho para você entender. Nós precisamos gerenciar uma das coisas mais importantes para você dormir bem, que são, eu rotulo como as feridas do corpo. O que são as feridas? São audição, olfato, paladar, ou seja, os sentidos. As feridas do corpo recebem bombardeios do mundo externo. E isso vai fazer com que você consiga captar os sentidos para trazer sentido para a vida, para você produzir sentimentos. E aí envolve felicidade, alegria, tristeza, frustração, raiva, todos os sentimentos, gratidão e por aí vai. Quando você tem um bom gerenciamento da produção dos sentimentos, você fica em paz. E a paz está associada a dopamina e serotonina. A pele em paz, ela não mancha. A pele em paz, ela não inflama. A pele em paz, ela não glica. A pele em paz, ela vive mais. A pele em paz retarda o envelhecimento. E para você ter paz, para você não ter tanta ansiedade no dia anterior, você tem que dormir com qualidade. Só que as pessoas estão dormindo tarde, dormindo mal e cada vez comendo um monte de porcaria inflamatória e está Comendo desregulando muito, um monte de hormônio. comendo muito antes de dormir, bebendo muito, que prejudica a dormir. E outra coisa também, é isso mesmo, metilformina, alguém me lembrou aqui. A Quem metilformina. se lembrou foi a minha mulher, foi a Georgia. Obrigada. É isso mesmo, eu fiquei com a ivermectina e a metilformina. É isso. A metilformina, né, e a melatonina, elas estão super relacionadas hoje à longevidade, né? Ao Sim, envelhecer sem ficar velho, para ali, para. Mas então, essa coisa também do dormir está muito relacionada à questão hormonal. sem dúvida. Sem dúvida. A melatonina, ela participa do sono. Só que se você fica agitada demais, né, principalmente como as mulheres, né, pensamento acelerado demais, você vai desregular a produção de um dos hormônios que em excesso é preocupante, que é o cortisol. E esse hormônio cortisol desregulado literalmente vai aumentar a glicação e vai acelerar um processo de envelhecimento. Não tem jeito. Olha, o meu cortisol é o pior do mundo, porque eu sou Madame Stress. E Fala. agora, olha a minha pele, eu tô sem maquiagem. Você está com 63? Eu sem maquiagem e tô sem filtro, ó. Tá até o vermelho aqui, tá Você tá com aparecendo, tá vendo? 62? Hã? 62? 6,2, ó. Tá vendo? Tá aparecendo até aqui, ó, o vermelho. Porque ontem eu andei fazendo dermapen. Eu não dei nem tempo de fazer a maquiagem, que eu tomei a chuva e vim pra live. Então, olha só, eu sou a rainha do estresse. Agora fala, eu sei ou não sei combater os efeitos tóxicos? Então, já que você tem um temperamento mais agitada, você tem que fazer por onde essa agitação não impacte o quê? No processo de envelhecimento. Você tem que fazer por onde? Justamente. Você tem que aprender com quem conviver, onde morar, como se locomover, como se divertir, o que beber, o que comer. É isso. Porque no mundo moderno é difícil você encontrar uma pessoa 100% equilibrada emocionalmente e não ficar acelerado. Ah, É monge, né? difícil. Difícil. Não A não ser, existe. vai pra roça Agora, muito o que eu, mato. o que Vai lá eu pra quero roça. sempre explicar para as pessoas, que as pessoas dizem assim, ai, mas é muito chato esse negócio, porque então quer dizer que eu não vou mais poder comer nada gostoso, não vou poder beber, não vou poder sair. Não, não é isso, gente. Ninguém vai para monastério. De vez em quando, olha, eu não como leite, queijo, nada branco, faz muito tempo. Não, arroz eu como, sim, de vez em quando. De vez em quando não, eu como todo dia até. Só uma vez por dia, mas eu como. Eu faço jejum intermitente lá, porque é minha natureza, sempre, desde Ô, sempre, eu só como à noite, Jejum, depois só vou jejum é comer. antitumoral, tá? Hã? O jejum intermitente tem eficácia antitumoral. Ah, então, tá vendo? Eu desde os 30 e qualquer coisa, eu janto e depois só vou almoçar às 13, 14 horas. Quer dizer, 5 horas, não como nada de manhã. E quando como, passo mal.
porque eu tenho um pico glicêmico que eu me perco no mundo, passo mal, tudo e tal. Bom, enfim, então eu quero dizer, gente, então assim, eu bebo, né? Não sou alcoólatra, mas eu bebo meu vinho, bebo meu gin tônica, tudo isso. Mas eu tomo cevada jovem para combater o formaldeído. Quer Sim, dizer, então o que eu faço? Eu dou um tiro aqui e dou uma, né, uma porque segurada ali. não dá pra viver numa bolha, né, Márcia? Não dá pra viver numa bolha. A gente Não tem que me consumir de diga. vez em quando alguns alimentos que nos dão prazer também. Só pegando Então essa vamos ideia, a lá. gente tocou no Vamos ponto do continuar prazer. a sua receita para a mulher que está 45, que não envelhece, que está achando, estou com o processo de envelhecimento incomodando. Como é que ela faz para voltar no tempo, parar isso e entrar na Então, rota? parar é impossível. Mas Não, é parar o importante. envelhecimento, não Tá, tá. a velhice, não o envelhecimento. Ó, de novo, a melatonina, ela é importante nesse processo, né? É um bom trânsito intestinal, que aí envolve um aminoácido que eu gosto muito dele, que é o triptofano. Ah, 5-HTP. Isso aí, o É meu amigo. triptofano ele participa da bioprodução da serotonina, que te traz uma coisa chamada de paz. A serotonina, só para ter uma ideia, Márcia, ela participa da qualidade da hidratação das fezes, para que você consiga defecar com qualidade e aí você evite a constipação. Constipação essa que, infelizmente, atola um monte de mulher, mais do que os homens. E essas bactérias vazando no intestino, aí vem um ponto importante, elas podem começar a precipitar em área, N parte do nosso corpo, corroborando para quê? Para a modificação do nosso DNA. Entre eles, aumentou a incidência de Hashimoto, tiroidite, hipotiroidismo. Citou hipotiroidismo aqui. Aumentou a incidência disso. Não era comum, tornou-se comum. Outro ponto importante é uma substância que eu gosto muito, chama sal palmeto. Ah, só Ele, come... Mas não é só para os então, homens? ele reduz um pouquinho a produção de cortisol. Ele dá para você melhorar, baixar um pouquinho o seu cortisol. Outra substância que eu gosto muito é uma substância chamada de rhodiola rósea. Odiola, isso é Então, fantástico. ela é um adaptógeno maravilhoso, tem eficácia anti-ansiogênica. A ideia é, quanto melhor for o seu controle emocional, melhor será o seu sono, a sua pele agradece, você fica menos ansiosa, menos agitada, e as pessoas que convivem ao seu redor vão te oferecer uma coisa bem interessante, que é uma energia boa. Imagina que eu ver com quem é pilhado 24 horas. É impossível. Só mais uma coisa que eu gosto muito é o astragalos. Ah, estragada, já tomei. Aliás, eu acho que eu estou tomando. Aliás, o que você não tomou? Eu tomo ashwagandha também. É um bom adaptógeno. Excelente. Tomo NMN. Ah, eu acho que eu estou tomando astragalos mesmo. NMN com astragalos de manhã. Astragalos, ele vem de uma planta nobre, da cor vinho, escurinha. São os polifenóis, os antioxidantes. É por aí. Aí, Márcio, Uai, mas eu acho que eu penso assim. Eu acho que eu estou certa. Porque se eu não tomasse tudo isso, será que eu estaria nessa idade assim? Acho que não. não. E outro ponto importante desse assunto é o seguinte, Márcia. Você está entendendo que essa conversa nossa, você está pensando em preparo de terreno biológico para você, talvez, fazer intervenções químicas que podem te ajudar. Foi o que eu te falei. A pergunta é para quem, quando e qual quantidade. É aí que pesa na balança. A intervenção estética, ela não é vilã. Ela tornou-se vilã quando banalizaram para todo mundo, sem critério. Aí eu toquei nesse ponto importante, entrei até em princípios um pouco de bioquímica, que não é o foco da nossa live aqui, e aí eu percebi que vários coleguinhas não gostaram da conversa. Eu falei, cara, explicar para a população que existem indicações e contraindicações para tudo. Para tudo. Sempre. O pessoal Tudo. fala assim, Ricardo, sol faz Para bem? Faz. A pergunta é, aspirina, para tudo. sempre. O sol faz bem? Faz. Para quem? Qual a quantidade? Qual o tempo de exposição? É. Entendeu? Só que as pessoas, elas colocam um protocolo na vida e seguem só aquele protocolo para todo mundo. Não é assim que a banda toca? De maneira alguma. Quer um exemplo? Sua pele é diferente da minha. Eu tenho 46 anos, você tem 62. Você é mulher, eu sou homem, eu sou mais escuro que você. A minha pele é mais resistente que a sua. Mais grossa que a sua. Então, eu não posso fazer um tratamento igual para você, para mim. São Você tem ambientes mais completamente teste do que diferentes. eu, né? É isso aí. É isso, esse é o ponto. E outro detalhe importante é as pessoas valorizam muito o colágeno e desvalorizam a elastina. A elastina é que protege o colágeno, sabe por quê? Porque se tiver muito colágeno e pouca elastina, a minha pele perde complacência e elasticidade. Pele saudável tem que ter elasticidade, gente. Não de mais nem de menos, tem que ter uma elasticidade. E vou bater na
tecla de novo. As pessoas estão brincando de procedimentos estéticos e a conta está chegando. Tem colegas meus que trabalham com estética que mandou mensagem. Falei, Ricardo, meus pacientes que eu fiz bioestimulador, que eu fiz preenchimento, há 3 anos atrás, tá vindo atrás de mim. Eu falei, por quê? Tá tudo inchado. Tá igual um balão que falou. Depois? Depois, 2, 3 Mas anos como depois. assim? Socorro. Então, a imunidade pode ter baixado, o corpo reconhece como um corpo estranho. Ele quer destruir aquilo, ele quer jogar fora. Reação de corpo estranho. Aí E começa o que. vamos agora então falar, porque já que a gente está falando de todos desses riscos possíveis, porque eu acho também que agora a gente está numa fase da vida, do mundo, com tanta informação, gente, informação é poder. Mas o povo quer mais ver ficar falando da vida dos famosos do que da sua própria. Que a pessoa mesma, ela quando vai fazer um procedimento, ela tem que falar o que é que eu tenho, né, como risco para esse tipo de procedimento. Já que muitos profissionais, verdade seja dita, por exemplo, eu tenho meu amigo Nelson da Neofarma, que é o cara que faz o fenol no Brasil, que é uma pessoa seríssima, maravilhoso, meu irmão, meu querido. Aí vai uma louca que faz curso via internet, mata uma pessoa com fenol, a culpa é do fenol? Não, né, gente? Não. A culpa é de quem? De quem vai no fenol mais barato através da influência do não sei o quê. Aí vai os profissionais sérios, os médicos, a Clínica Harmonia, que são muito bons em fenol, que eu conheço, são meus amigos, está todo mundo proibido. Ô, Márcio, é o fenol? você tocou no ponto fundamental, sabe por quê? Parece que uma porcaria, às vezes, o restante paga pelo mal profissional. Um só. Exatamente. Então, quer dizer, hoje eu acho que cabe também as pessoas terem um pouco mais de consciência, né, do que elas vão fazer. Agora, já que a gente falou então de tudo isso que todo mundo está fazendo, e o PMMA, qual é a real? Porque aí eu vi a Maíra Card, inclusive, parece que ela está assim, bochechão, né? E aí parece que ela falou que não podia engravidar por causa do PMMA. Vamos falar a real do PMMA. A real é o seguinte, eu tô cansado de tirar PMMA da cara dos outros, cirurgicamente. Na minha opinião, um lixo de produto. Primeiro que é um polímero. Esse polimetilmetacrilato é um plástico. Esse plástico, o corpo não reconhece como sendo próprio dele, ele vai encapsular e vira uma fibrose reacional. Isso cronifica, Márcio. Isso vai destruindo o tecido. O PMA ele foi criado, né, para minimizar, sabe o quê? Lipodistrofia comum em paciente HIV, antigamente. Só que aí pegaram um produto de baixo custo, que é mais barato do que o ácido hialurônico, e esse produto de baixo custo começaram a colocar nas pessoas, na bunda, na cara das pessoas, e isso corroborou para quê? Para um monte de fibrose reacional. Isso vai, de novo, vai inflamar cronicamente. Quando eu faço a remoção do material de PMA, que é um lixo, esse produto, que é plástico, tá? Eu faço biópsia. E nas biópsias já vieram exames de quê? De displasia e metaplasia. Células com formas diferentes, com riscos tumorais. E o problema maior é o seguinte, continuam utilizando, de vez em quando a Anvisa ela tira do mercado, ela volta do mercado, mas é fácil comprar, é baixo custo. A Anvisa não tirou ainda? Tirou, mas você consegue comprar no Câmbio Negro. Mas no Brasil compra tudo. É isso. Tá? Só não compra o que está receitado pelo médico. É por aí. Eu estava no Brasil há 2 meses aí, e o meu nutrólogo ele me deu umas vitaminas, que eu estava, bom, enfim. Aí eu fui na farmácia tomar injeção, nossa, mas parecia que eu queria fazer não sei o quê. Falei, calma, eu só quero tomar injeção com a receita de vitamina. Não, não podemos, porque isso foi manipulado. Eu falei, cocaína, você tem? Deve ser mais fácil comprar, então. Ô, Márcia, ó, uma das coisas mais que é mais vilão para a saúde da mulher, que envolve a riscos tumorais, é o uso banalizado de contracepção química. Aí você pega uma mulher que tem, a gente fala, predominância estrogênica, usando contraceptivo durante anos, vacinada dessa porcaria dessa vacina baixa de RNA mensageiro. O Zé Barros fala muito sobre isso. Os riscos coagulativos dessa mulher estão nas alturas. A mulher com risco de trombose, uma mulher com modificação do DNA, aí vai lá e coloca uma substância química que inflama a mulher ainda mais, é jogar no ventilador o problema. Entendeu a situação? Aí começa a apresentar esse monte de gente com vários marcadores de riscos de cardiovascular, como o dedímero, por exemplo. Aí começa a piorar a situação da paciente. Eu tive pacientes que depois da vacina, depois da pandemia, desenvolveram rosácea, lúpus, psoríase. É verdade, é verdade. Entendeu? É verdade. O Zé Basta, quando o Zé Basta tocando na tecla toda vez no Instagram dele, fala, gente, cuidado com o Covid longa. Gente, é importante terapia probiótica. Gente, cuidado com a proteína spike.
Cuidado. E a população está Não, o toda Zeballos foi atacado, o Eu Zeballos foi... sei, Porque todo mundo que vai contra a corrente, né? justamente. Porque, gente, a indústria farmacêutica é a indústria da doença. É isso aí. Olha, olha quantos processos tem aí as empresas das vacinas. Não é? A gente já sabe disso. Eu como sou dos Zeballos, eu nunca tomei vacina, hein? Eu também não tomei, não. A minha casa aqui, E eu, minhas filhas nunca tomaram, hein? Márcio, só pegando um gancho, o Zé Barros até cita muito o Peter McCauley, na verdade, que fala de 3 substâncias importantes para reduzir proteína spike, que é a curcumina, que é... Cara, além da curcumina, ele fala muito a respeito da bromelina. Brumelina eu tomo. Bromelina do abacaxi, tá? Enzima proteína do abacaxi. E ele fala da natoquinase. Ah, natoquinase, é. Ele está falando constantemente sobre isso na rede social dele. Eu tenho certeza que ele está sendo apedrejado nos bastidores. E já tem Sim, comprovação ele sobre fala isso, também entendeu? dos probióticos e da natoquinase, porque a natoquinase parece que ela age de uma forma com esse risco cardiovascular, né? Ela tem eficácia para reduzir trombos e ela tem capacidade de reduzir proteína spike. Já foi comprovado até in vitro isso. Só que, ô Márcia, como eu te falei, produção científica é engraçada, sabe por quê? As pessoas pegam um viés de interesse delas. Elas não veem as duas Não, histórias, assim, as duas vertentes. eu não sei qual é o viés do interesse dessas pessoas, porque eu acho, sabe o que eu acho? Eu, às vezes, me irrita um pouco. Eu, às vezes, fico calma, mas às vezes não fico tão calma, assim, tenho vontade de mandar todo mundo passear, porque o maior interessado na sua própria saúde Você deveria está ser a muito colérica, pessoa. você está muito colérica. Hã? Está muito colérica. Agitada, fala. Não, é porque assim, eu falo, gente, quem deveria ser o maior interessado na sua saúde, né? Porque a sua vida não tem bem maior do que esse. É a própria pessoa. Mas a pessoa, não quero saber, dá isso aí, ó, tanto faz. Tem nada disso, não. A minha avó comeu torresmo, bebeu cachaça, viveu até os 150 anos. Mas tua avó vivia nesse mundo aqui? Não, Tua avó vivia lá no raio que o pai tá do sertão, né? No meio da natureza. Não tinha Covid. não. Jesus, acorda, Maria. Mas sabe qual é o problema, Márcia? É você orientar com quem não quer escutar. Aí a frase que eu sempre uso é falar com quem não quer escutar e conversar sozinho. Esse é um problema. É murro e ponta de faca. Você conhece essa frase. Entendeu? É. Aí quando você começa a tentar expor algum conteúdo que para alertar, você vai ser bombardeado. Se você falar assim, pessoal, não usa ácido hialurônico, alimenta bem, cuidado com a saúde emocional, durma com qualidade, procure profissionais que trabalham assim, sem assado. Os procedimentos estéticos são secundários ao cuidado da Segue os saúde. princípios biohacker da Márcia. É É isso aí. dentro e fora. É É mais isso. dentro do que fora. Não adianta você colocar um produto de Aí fora o para meu dentro. professor, sabe o que eles falam para mim? Vai, você tá cheio de botox. Quem me dera, lindona. Olha aqui, ó. Botox não pega aqui em mim. Quem me dera. Ai, ela tá falando isso. Olha a cara dela, cheia de botox. Então, e outro ponto importante, Márcio, que vale a pena citar também, é a banalização da normalização da obesidade. Outro fator importante de risco. Olha a quantidade de gente bariátrica, entendeu? Olha a quantidade de gente anêmica. Você vai fazer procedimento, toxina, no paciente com a ferritina baixa, tudo anêmico, Gente, todo eu doente. sou super contra a bariátrica. Eu sei que há casos extremos, Sim, onde ela é a única indicação, né? Mas eu quero dizer, via de regra, eu sou contra. Né? Eu também sou sou. contra. Mas eu sei Banalizaram. que há casos onde não há outro caminho a não ser esse, por uma série de riscos que a pessoa já está, e obesidade mórbida, blá, 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 blá. Mas o que eu acho absurdo é a pessoa falar assim, ai, respeita o corpo do outro que a pessoa está acima do peso. Olha, não se trata de desrespeito. Trata-se de consciência. Obesidade nunca foi Não. saúde. Mas só mais uma coisa, eu postei dias atrás escrito assim, uma frase no Instagram, coloquei assim, meu corpo, minhas escolhas. Não, o seu corpo, suas escolhas, vai impactar em quem convive com você. Também. Se eu convivesse com você, Márcio, se fosse uma pessoa que te intoxicasse emocionalmente e fisicamente, você ia ficar doente. Porque as minhas escolhas impactam, né? Sabe o quê? Na saúde da minha mulher e do meu filho dentro de casa. Claro. As suas escolhas impactam na saúde de quem você convive, Márcia. Então, esse Lógico. papo, meu corpo, minhas escolhas, minhas regras, não. O que você escolhe ser, impactará em quem te ama de verdade, cara.
É. Então, se você Não, as ama suas as regras, por quê? pessoas, Você se formou aonde? Qual é o teu conhecimento para ter regras sobre o seu corpo? Você tem conhecimento? Então, tudo bem. Agora, você não tem regra nenhuma. Quem você vai falar? Porque tudo que eu vivo, eu estou impactando o quê? A educação das minhas filhas. sim, Não é? Elas estão aprendendo a viver saudável, a escolher coisas, a saber, olha, mãe, as minhas filhas chegam de casa, elas ficam o dia inteiro na escola. Escola americana. O que a gente vai sim. falar da nutrição americana? Então elas chegam em casa, só falta comer à mesa. Desesperada, eu falo, mas por que vocês não almoçaram? Eu falo, mãe, nojento, pizza de bacon, mãe, nojento, macarrone cheese, coisa americana, né? E aí eu falo, tá vendo? Ela já tem a consciência que aquilo que as crianças adoram, devoram, ela já sabe. Porque o grande problema chama-se inflamação, E não é? outra coisa, sabe que elas têm noção disso? Porque elas me veem como um reflexo, a imagem e semelhança, entendeu? Claro, claro. Espelhamento. Se minha mãe não gosta disso, me doutrinou e educou a não gostar disso, eu Minha começo a mãe ter não qualidade de gosta, minha vida. mãe não põe na mesa, a minha mãe tem trabalho. Por quê? Porque dá trabalho comer saudável. Sim, Comer lixo é fazer. Vai buscar um hambúrguer. Minhas filhas nunca, tem 12 anos, fazer 13, nunca pegaram uma gota de refrigerante na boca, nunca. E vão nas festas das amigas e não tomam limonada, suco de fruta uma vez na vida, outra no enterro. Por quê? Porque isso também é frutose. Uma delas, inclusive, tem transplante de fígado, aí que eu sou muito vigilante mesmo. As minhas filhas nunca entraram no McDonald's, sabe? Não é fácil uma mãe não, segurar isso. não é fácil. E outra coisa, o mundo vai querer sempre oferecer o fácil. Claro. A Lógico. facilitação faz com que nós tenhamos. É muito cômodo você apertar um botão aí no seu celular, um aplicativo, e pedir uma comida, uma tranqueira na esquina. Não é? Eu chamo de festa de lixo. É, chega. Agora, vê se você pede algo Não. saudável. Então, Porque a ideia da indústria alimentícia e principalmente a indústria farmacêutica é isso mesmo, é permear a doença. Então, voltando à questão dos aplicativos, da toxina, dos produtos, gente, a indústria não está preocupada com a sua saúde. Eles vão produzir publicações científicas com viés de interesse deles. Eles vão colocar como representantes para explicar para o profissional A, B, C que aquilo é isso, 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 sempre com viés beneficiando eles. E quando um profissional ele começa a tocar na ferida de uma situação, ele é apedrejado. Esse é o ponto importante. e Porque você vamos vai fora da esquecer que o boiada. Brasil era um dos maiores, acho que é o segundo maior consumidor de Botox do mundo, hein? E é o país mais ansioso do planeta. Brasil, número 1 de ansiedade. Número um. Número 1. Aí vem outro ponto importante. Se nós somos o número 1 de ansiedade no mundo, olha a quantidade de ansiolítico e antidepressivo vendido sem critério. Entendeu? Aí você pega um monte de medicamento antidepressivo que desregula a saciedade, que desregula o estado emocional, que deixa a pessoa letárgica, desregula o intestino, começa a ganhar peso. Aí a pessoa, cada vez mais inflamada que citou, aí vai fazer um procedimento na esquina ali, o corpo dela não suporta aquele procedimento, rotulado como simples. Minha amiga deu certo, por que deu errado comigo? Claro que deu errado com você. Você não teve preparo para você fazer um procedimento. As pessoas vão repetir tudo para ontem. A vida não é assim. Quer tudo precoce? A conta vai chegar para todo mundo. Vai. E ó, já está chegando a conta Ah, para vai. estética. Ah, vai. Vai chegar. A conta positiva ou negativa vai chegar. Sempre. Não tem para onde correr. Gente, hoje a gente está plantando o amanhã. Hoje a gente está plantando o ano que vem. Deixa para começar amanhã o que você deveria ter começado ontem. E eu me bato tanto nessa questão, porque aí as pessoas olham, até hoje eu fiz um post falando, ai, mas eu não sou vaidosa. Ai, mas você não aceita a idade. Não, eu não quero ficar debilitada. Porque envelhecer significa o quê? A falência de uma série de funções importantes. Eu não quero ficar uma velhinha assim. Eu não quero, ai, tô com 80 anos, mas não sai da cama. Né? Eu quero estar com 80 anos bem. Eu quero viver até o último dia da minha vida viva. É Márcia, diferente do que o estar no pessoal fala hospital assim, jogado. o pessoal fala assim, pessoa, o importante é fazer um banco de colágeno. Eu falei, filho, banco é de músculo. Ah, todo mundo fala banco de colágeno, né? Não é banco de Eu ouço muito colágeno. isso. O banco tem que ser muscular. Sabe por quê, Márcia? Quem gerencia a manutenção da massa cefálica é músculo. E quando você trabalha, faz musculação, alimenta bem, dorme bem, você começa a criar uma memória muscular. Quem mantém massa muscular previne Alzheimer, demência e tem melhor eficácia antitumoral. O banco não é de colágeno, é de músculo. É lá que está a fonte.
Porque músculo saudável, estrutura esquelética saudável. Inclusive falam, né, que a falta de musculatura na perna, né, é um dos maiores fatores de risco para Alzheimer. Justamente, justamente. Quando você não consegue usar açúcar como fonte de energia, carboidrato, seu corpo inteligentemente vai começar a usar proteína. Sabe o que ele faz? Ele pega a proteína da musculatura, joga na circulação. Alanina e por aí vai, esses aminoácidos. E lá no fígado vai converter em carboidrato, em açúcar. Aí você começa a fazer o quê? A destruir massa muscular para tentar manter aí a sua glicemia, o seu metabolismo glicêmico. É isso. O Então corpo é temos que inteligente. tomar creatinas. Sobe um adentro, já que falou da creatina. A creatina é um peptídeo, um aminoácido, uma junção de aminoácidos, que não deve mais ser prescrita para pacientes com histórico de câncer de mama. Ah, importante, hein? Creatina, ó, prescrevo muito, excelente suplemento, não tenho o que falar, tá? Mas ela, como ela é fosforila, é um termo bioquímico, ela pode alimentar pacientes HER2 positivo, que é o marcador de célula tumoral mamária. Então, a creatina para pessoas que têm histórico de câncer de mama, preocupante. Mas, peraí, o histórico do câncer de mama familiar? Dela também, familiar e dela, Não, mas dela. dela, às vezes ela não sabe, né? Por isso que é importante aí, ó, dosar marcadores tumorais, como o CA15, que é mamário. Mas olha, por exemplo, eu estou te perguntando isso até por interesse próprio, porque, por exemplo, eu tomo creatina, óbvio. O que eu não tomo? E a minha mãe e a minha irmã tiveram câncer de mama. Nem... Ô, Márcio, se sua mãe e sua irmã teve câncer de mama, não quer dizer que você terá. Não. Sabe por quê? Porque a questão é, você pode ter um gene que te predispõe, porém, o seu estilo de vida vai puxar o gatilho do problema. Exato. Ó, porque até na época eu ia fazer BRCA 1 e 2, não fiz. Por quê? Porque o meu mastologista foi um cara muito bacana. Ele falou assim, Márcia, sabe o que vai acontecer? Vai dar que sim, você tem a probabilidade. Mas você pode ter ou não, você vai ficar só louca à toa. Por isso que é importante o controle genômico. Como é que você controla o genoma do nosso corpo? Gerenciando um termo que eu uso muito, que é metilação. A metilação tem a ver com o quê? Com o equilíbrio do intestino, ó, com o equilíbrio de B12, equilíbrio de B9, equilíbrio de B6, equilíbrio das funções metabólicas para você conseguir silenciar o gene que te predispõe. Aí esse gene nunca vai ficar acordado, ele vai sempre ficar silenciado. Calminho. Justamente. Aí é um ponto importante. Por exemplo, meu pai é diabético. Quer dizer que eu vou ser diabético? Não. Eu tenho um gene que me predispõe. Porém, se eu tiver hábitos saudáveis, melhores que meu pai, a tendência é eu não desenvolver o problema. Esse é o ponto importante. As pessoas falam assim, mas eu tenho história familiar. Beleza, tem história familiar. Se você fizer por onde, você vai cavar aquilo. Mas se você fizer por onde não cavar aquilo, você consegue silenciar o gene. E é aí que está a cura dos tumores, das predisposições, da autoimunidade. Aí esse paciente que muda a chave e muda a conduta de vida emocional, física, social e por aí vai, essa pessoa, ela pode fazer intervenção estética que não vai ser agressivo para ela. Ela vai suportar o procedimento. Entendeu? E aí, esse que é o ponto importante. Aí eu bati nessa tecla algumas vezes, claro que eu tomei um bando de pancada. Tanto que a publicação que eu fiz chegou até você. Que tem um impacto. Uma abrangência. Porque tomou uma pancada que acabou sendo entregue, né? Aí, ó. Você tem uma abrangência, você tem mais seguidor, uma abrangência maior do que a minha. O Zé Baus também tem. Aí chegou até você. Um assunto que te intrigou. Sim. Sim, porque Entendeu? como eu estou relacionada com isso, com biohacker e tal, acabou sendo entregue para eu ter conhecimento. Mas é que foi bom, porque como eu sou assim, eu falo, eu sou como aquele ditado francês, e aqueles idiots que ne changent pas d'avis. Só os idiotas. Peraí, eu não falo francês, não. Traduz isso aí, não fala francês, não. Traduz isso aí. Só os idiotas não mudam de opinião. E como eu não sou idiota, sempre que eu vejo uma opinião que é nova, eu quero ouvir. Sim. Eu quero entender, eu quero pensar, Sim. eu quero estudar. Porque, de repente, eu posso estar enganada e mudo de opinião, não é? Porque eu não sou idiota. Sou um idiota que fica ali. Não, isso é verdade absoluta, verdade absoluta, verdade absoluta. Nossa, quem não muda de lugar é poste, né? Entendeu? A pessoa que tem um senso crítico, ela muda de opinião, sim.
Faz Claro, parte. aí eu mudo mesmo. Se eu achar que vale, eu mudo. E quero mais ter essa liberdade de poder mudar, de crescer, de estar todo dia evoluindo de acordo com a vida, com a ciência, usar tudo que a ciência põe ao meu favor, porque não é procedimento estético, gente, é procedimento científico. É isso Sim. que as pessoas têm que entender. O processo todo é na célula, é nos telômeros, sabe? Não tem nada a ver com aqui, com aqui, com aqui. A mancha que sai aqui já nasceu lá dentro. Vou dar só um exemplo, Márcia, que tocou nesse ponto agora. Melasma. É uma doença que afeta Plasma, a fala pele. disso. Ela Fala, fala. afeta a pele. Ela não é uma doença da pele, ela afeta a pele. Então é consequência. A pessoa que tem melasma geralmente são pessoas que têm problemas emocionais, são nervosas, ansiosas, são Ansiosa. pessoas gricadas, ó, são pessoas que têm desequilíbrio da produção de dopamina, são pessoas que são mais constipadas, são pessoas que têm N problemas comportamentais e emocionais que impactam na pele. E tem a ver com a questão hormonal, estrogênio? Tem. A predominância estrogênica, ela pode corroborar, sim, para o risco do melasma. Porque muitas mulheres desenvolvem pós-gravidez, não é? É possível. Só que quando ela tem um problema associado ao pós-gravidez, geralmente essa mulher teve um desequilíbrio muito grande durante o processo gestacional dela. De resistência insulínica, entendeu? De desequilíbrio da qualidade da metilação do intestino também, constipação. E isso vai impactar, infelizmente, em desequilíbrio neurocomportamental. Aí depois, quando a criança nasce e ela tem um déficit na produção desses hormônios que estava dando a sensação de prazer para ela, declina, ela tem a percepção de tristeza, porque algo dentro dela foi removido, que é um Sim. bebê. O vazio. E é um vazio, justamente. E ela vai tentar ocupar o vazio com outras coisas, tipo comida. É a fome emocional, entendeu? Para você mascarar percepções emocionais que estão desreguladas em você. É a necessidade do profano. O que é sagrado fica de segundo plano. O profano prioriza. Quando você começa a ter uma vida profana demais, priorizando que você busca prazeres fora de casa, fora da sua vida, fora da sua rotina, isso vai impactar em você. Quando você busca o profano e você começa a ter problemas do prazer interno, você com você mesmo, da sua vida, do seu estilo de vida, quando você tem prazer, ama quem você convive, ama o seu carro, sua casa, seu cachorro, sua vida, você não busca o prazer profano. Você tem tesão dentro de si. E aí, quando a pessoa começa a buscar fora, é uma vida doce, num ambiente amargo. Amargo por dentro mesmo. Ela está querendo adocicar, adoçar um ambiente que está ácido, está azedo, está amargo. E aí é problema. Então, a parte emocional, eu falei com você, o que é estética? Estética, para mim, é uma especialidade dentro da psiquiatria. Porque é muito emocional. Você vê mulheres lindas, Márcia, que se sentem um lixo. Nossa, e procurando defeito e querendo Aí, ó. fazer. Você olha para uma mulher, às vezes é uma mulher maravilhosa, um corpo bonito, cabelo bonito, uma pele bonita, uma mulher linda, você fala, cara, você é perfeito, embora não exista perfeição, mas a mulher se sente um lixo. Ela sempre vai achar um defeito. A única coisa perfeita que eu tenho fé é Jesus Cristo, que eu sou cristão. Então você fala assim, o que é perfeito? Só ele. Agora, a perfeição humana não existe, cara. Sempre vai ter um defeito na massa, em mim, todo mundo. Aí a pessoa começa a ver só o problema, ela nunca enxerga o conjunto da obra. Ela vê só o defeitinho. Ela foca no problema. É. E muitos profissionais pegam essa vulnerabilidade emocional para vender o quê? Tudo. Vender cirurgia, plástica, vender procedimento. Porque a E pessoa está nada segura da vida. nada contra, hein? Nada Nada contra. contra, nada contra. Não é isso. É que a gente está se colocando quando a pessoa foca nisso como a solução de tudo. Isso não. Isso é. Para Justamente. que serve a cirurgia plástica? Para resolver um problema estético. Só. Beleza. Por que serve isso? Só serve para aquilo. Não é para resolver a vida. Aí a pessoa quer fazer procedimentos, aí vem a situação. E o profissional, às vezes, aí vem um ponto importante. Existem pessoas que são antiéticas e mau caráter, porque é bom o paciente filtrar os profissionais. O que é um cara antiético? O cara vai fazer algo em você, correndo o risco de você ter problema. Ele foi antiético com você. O que é uma conduta imoral? É quando você faz algo e você sabe que é errado e você faz. Conflito interno. A moralidade é você com você mesmo. Mas é o que mais tem hoje. Sim. É isso. E quando você pega um profissional mau caráter e ele manipula o paciente que está vulnerável, ele vende tudo. E aí um ponto importante, pessoal, não estou falando mal da cirurgia plástica, não estou falando mal da dermatocosmética, não estou falando mal do procedimento. A questão Você é a para favor quem? dos dentistas
poder agora, parece que já autorizou, está analisando para Está no fazer processo cirurgia plástica? de cirurgias plásticas do rosto? É, Quer saber a verdade não, mesmo? do facial, é. Ó, então, eu sou dentista bucomaxila. Eu vou falar O antemão, vai dar maxilo, problema. é. Que Vai dar problema. Vou eu nunca faria. Vou receber pedrada e paulada. Eu conheço dentistas muito estudiosos e competentes, mas a grande maioria não tem capacidade de fazer intervenção plástica. Eu conheço o plástico que faz coisa errada. O cara É. estudou só isso, trabalha na área há anos, ele comete erro. Não, e outra Então, coisa, sabe? Eu considero que uma cirurgia plástica, eu não faria nunca. Eu considero que a cirurgia plástica, quando ela entra na anestesia geral, ela entra numa série de coisas que já vem um todo. E que o cirurgião, ele já está apto a lidar com esse todo de qualquer intercorrência. E não apenas também. aqui, porque a cirurgia não acaba aqui. E outro detalhe importante, Márcia, é o seguinte: eu vou ser apedrejado, eu tenho certeza disso porque eu sou dentista. Entendeu a situação? Eu não sou a favor. E eu já trabalhei no hospital há muitos anos fazendo cirurgia hospitalar de fratura do rosto, da face. E eu não sou a favor, porque as pessoas vão começar a pegar o nicho de cirurgia plástica facial como nicho de dinheiro. Você tem que trabalhar com tesão Não, pelo que aí você vai faz. ser O dinheiro é assim, consequência. ó. Eu vou ali no doutor, no consultório, ele me faz uma cirurgia plástica. Gente. Não é assim que a banda toca. Não é assim. Quem trabalhou no hospital, quem já pisou no hospital, eu vou te falar antemão, eu sou contra. Só que eu vou ser apedrejado porque sou dentista. Estou falando, como você está falando mal da minha área. Não, eu não sou a favor. Eu não sou a favor, por exemplo, de um dermatologista, já vi dermato querer fazer cirurgia plástica. Você não é cirurgião plástico, filho. Você é dermatologista, velho. Esse é um ponto importante. Cada um no seu quadrado. Agora, eu estou vendo gente querendo fazer cirurgias e nunca pisou num bloco cirúrgico para operar ninguém. Está fazendo aplicação de coisas que os dentistas fazem, porque conhecem essa anatomia aqui perfeitamente, porque estão lidando com dente. Aliás, né, gente, uma outra coisa que as pessoas não sabem, né, professor? Eu tenho que acabar a live, senão o Instagram vai derrubar. Uma coisa que as pessoas não sabem também, o quanto esse equilíbrio aqui influencia, né, no rosto, na face, na beleza, né? Equilibrar aqui dos dentes. Porque às vezes o dente está todo assim, e é isso que causa, porque vai rangendo, né? Justamente. Aí fica no... Esse é o ponto importante. Mas, ô Márcia, o problema é que, infelizmente, banalizou. Como tudo no Brasil, né? Aí eu vou te falar a frase que você usou, Márcia. Tem cirurgiões dentistas excelentes, que poderiam fazer cirurgias plásticas excelentes, mas, às vezes, aí pega um cara que faz uma coisa errada, aí joga no ventilador. Aí Não, eu outro acho nicho assim, eu acho também. que nós temos, não conheço a classe toda, obviamente, nós temos 20% que poderiam fazer muito bem, 80% que não estão Eu preparados. vou te falar Não que vale menos, o tá, Márcia? custo-benefício. Né? Vou te falar que menos 20%. Vou te falar 5% no máximo. Então, 5,95. Não vale o custo-benefício, entendeu? Não. Outra coisa importante, pessoal, eu conheço o plástico que é ruim de serviço também. Eu tenho acesso a cirurgiões plásticos, já tive problemas também, que os caras são ruins de serviço. A questão é, pessoal, juridicamente, pode ou não pode? Está num trâmite. Só que nem tudo que é permitido lhe convém. Exatamente. Isso é bíblico. Então, é isso. Eu posso fazer uma blefaro agora aqui, que é tirar a pólvora, tudo me é permitido, nem tudo me convém. Se der problema, eu tenho como reagir, eu tenho como fazer, tem como tratar? Tem que ter, eu tenho que ter. Eu tenho que ter preparo para isso. Não é um curso de um final de semana na esquina que você vai ter preparo para você fazer uma situação como essa. De novo, a live vai ficar exposta no YouTube, eu vou ser bombardeado de dentistas, eu tenho certeza disso. Não estou falando mal dos dentistas. Não estou falando mal do cirurgião plástico. Pode se preparar. É E isso, aí eu cara. vou colocar esses cortes bem assim para ser bombardeado no Instagram. Ah, Marcia, é terrível. Cara, você foi aguçar o paladar aqui do rapaz a falar um monte de coisa, aí você fica me instigando aí, tá vendo? É disso que eu gosto. Sabe o que é? Deixa, gente, olha, tem que ir contra a maré mesmo. Por quê? Porque ainda existem pessoas conscientes e preocupadas, não é? Claro que as pessoas entenderam, quem assistiu tudo entendeu. Sim. Sabe que você entendeu o que você quis dizer, que é a predisposição, que é a quantidade, você vai lá e coloca uma pontinha, é uma coisa, você vai lá e enche a cara, é outra, né, gente? É óbvio. É É a isso. predisposição, você tem que saber o que está fazendo. Agora, que existem riscos sim, e que a indústria aqui, o fabricante, não está nem aí. Ponto. Não. Olha, eles mandaram as pessoas tomar uma vacina sem saber do que se tratava, ganharam milhões de dólares. Olha quanta gente infartando. É isso. Não é?
É isso. E, ó, quando começou o processo pandêmico, eu até falei com minha mulher na época, falei, amor, não vai vacinar. Ela falou, por quê? Eu falei, vai dar problema. Ela falou, o que que tem a ver? Eu falei, vacina à base de RNA mensageiro é uma vacina que mexe com transcrição gênica. Vai dar problema. Dito e feito. Dito e feito. Eu falei isso em 2019, quando começou a ideia de pandemia, vacina, 2020. Eu falei. Mas aí, Márcio, a pessoa que tem um pouco de conhecimento de imunologia e microbiologia nunca aplicaria uma vacina à base de RNA mensageiro. Porém, a maioria da população é ignorante, né? Aí vem a questão de politização de uma conversa biológica, entendeu a situação? Aí virou aquela bagunça de informação. Profissionais sérios que falavam A, B, C de forma correta foram apedrejados. Aí o imbecil da esquina que não sabe nem o que está falando, fala que vacina salva vida, não salva nada, que salva vida é imunidade. Quem gerencia imunidade, pessoal, é conduta de vida, hábito. É imunidade inata, imunidade humoral, é imunidade, pessoal. Não existe cura para doença viral. É o que o Laís Ribeiro, Zeballos, essas pessoas aí, esses caras que são feras, que estão 1000 anos no mercado, vem falando a vida toda, né? A doutora Kátia Yanaka também. Mas, assim, algumas pessoas seguem essa linha certa, que é a linha da saúde. Os outros gostam de seguir a linha da doença. Ai, quero ir no médico, quero que me passe um antibiótico, quero que me passe um antidepressivo. Portugal, por exemplo, é um país... Eu morava em Portugal antes que me chocou. Portugal, qualquer coisa, eles passam antibiótico e antidepressivo. Qualquer coisa. Os países que mais consomem antidepressivo no mundo. Olha o perigo, gente. E vou falar mais, Márcia. Vou repetir a frase. A conta sempre chega. Em todo sentido, não tem jeito. Não. Infelizmente. E, ó, pessoal, para quem está assistindo a live aí, siga a Márcia, siga pessoas que estão norteadas com a verdade, doa quem doer, siga o Zeballos, siga esses médicos que são corretos, são competentes, são esforçados, estudiosos. Que estão comprometidos com a saúde, né? Justamente. Eles têm tesão pelo que faz, Márcia. Eles têm prazer no que é. Nossa, eu não sou médica, mas eu tenho, por exemplo, essa coisa do biohacker e tal, eu como usuária, né, digamos assim, eu tenho paixão por saúde, sabe? Não sou médica, mas tenho paixão por saúde. Mas eu vou te falar, antemão, os profissionais, eles deveriam pensar mais em priorizar a saúde do que a estética. A estética sempre vai ser consequência. Sempre. Não existe ninguém doente está bonito. Se você, Márcia, você não estaria com a pele boa, um cabelo bom, equilibrado, se tivesse com o fígado todo destruído, entendeu? Por exemplo, não estaria. Não. Com uma digestão ruim, comendo um monte de porcaria. A pessoa que passa creme de abacate no cabelo e come McDonald's, é pra rir, né? Não dá, né? E fica aguardando para fazer um laser que custa tão caro quanto aquele laser ela podia fazer ali só no dia a dia, tomando suplementos e comendo direito. É isso. E tem que suplementar, hein, gente? Não adianta, hein? Não tem. Tem jeito? Ô, Márcia, não tem como. Só mais uma vez aqui, fiquei muito surpreendido com o seu chamado para poder fazer essa live. É um horário que geralmente eu não faço, tá? Live. Mas fiquei muito surpreendido, gostei muito. Você energia boa, dá para conversar, dá para dar umas gargalhadas, falar sério. Olha, sou eu que agradeço. Muito obrigada, foi bom, a gente trocou ideias, vendo que tem gente consciente. Isso é muito importante, chamando a atenção. Tem que polemizar sim, deixa que falem, tem que chamar a atenção das pessoas. Fazer as pessoas pensar, tem que cutucar. Porque senão fica tudo vaquinha de presépio. Todo mundo vai, depois daqui 2, 3 anos, ai, me aconteceu. Ai, me aconteceu. E o Botox, gente, ele está na berlinda aí, em vários campos da ciência, viu? Sim. Neurológico, tumoral, sei lá o que, ele está na berlinda. Então, vamos lá, vamos devagar com a dor. Gostar do Botox, nós gostamos, mas who knows? É por aí. Ó, professor, desejar mais uma vez aí sucesso na sua vida sempre, viu? Muito obrigada. Deus muito obrigada, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Eu vou postar as lives mais tarde e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais quem chegou agora no final. Eu vou postar no final de semana as lives, tá bem? Beleza. Muito obrigada. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Com Deus, tchau.